Boa tarde, meus amigos. Voltando aí para mais um vídeo aqui no canal, falando sobre os filhos de Deus, falando sobre as filhas dos homens. Nos vídeos anteriores aí, nós estávamos falando sobre esse assunto. Vou continuar o assunto aí. O nosso texto ainda é o livro de Gênesis, capítulo 6. Hoje, versículos 6, 7 e 8, que diz assim: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então aí os 3 vídeos anteriores foi falando sobre esse assunto, sobre as filhas, os filhos de Deus e as filhas dos homens. Nós estamos falando sobre isso. Falamos quem são os filhos de Deus e quem são as filhas dos homens. Falamos sobre quem de fato são os filhos de Deus e quem de fato são as filhas dos homens. E nós vimos lá que esses filhos de Deus não podem ser os descendentes de Sete, os filhos de Sete. E que as filhas dos homens também não podem ser descendentes de Caim. Então nós vimos que os filhos de Deus de fato são os anjos e que as filhas dos homens são realmente de fato a descendência de Sete, certo? Ao ponto da Bíblia aqui mencionar que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Essa palavra aqui, arrependeu, que Deus se arrependeu, de fato, a Bíblia diz que Deus não se arrepende, porque Deus não é homem nem filho do homem. É porque não havia uma outra palavra aqui que o texto bíblico pudesse descrever para que pudéssemos entender o que aconteceu ali. Mas é que o que aconteceu causou a ira de Deus ao ponto de Deus dizer que ele vai ter que tomar uma decisão radical. É o que Deus vai fazer ali. Então aqui a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Então o coração de Deus foi compungido. Deus sentiu um aperto no coração por ver o que estava acontecendo. Como disse, os filhos de Deus são os anjos, as filhas dos homens são as filhas de Sete, as descendentes de Sete. Então, com essa mistura, começou a surgir gigantes, homens valentes sobre a terra. E é o que Deus não queria que acontecesse. A mistura dos anjos com a descendência de Sete. Então nós vimos ali que houve uma mudança na genética. Então essa mudança na genética não poderia ser resultado dos filhos de Sete, como as pessoas ensinam, com as filhas de Caim. Jamais. Ali aconteceu tudo isso porque a mistura foi dos filhos de Deus, ou seja, os anjos, com as filhas dos homens, não descendentes de Caim, mas descendentes de Sete. Então causou a ira de Deus. Ao ponto do versículo 7, olha só o que diz o versículo 7. Disse o Senhor Deus: Destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então veja só, aqui Deus tem que tomar uma decisão radical. Ele quer eliminar toda aquela raça, que, como disse, não é os filhos de Sete com as filhas de Caim. Jamais, esquece isso daí. Se a mistura fosse essa, jamais Deus ia destruir toda a humanidade. Deus não ia fazer isso por causa disso, porque senão ele teria que fazer isso todos os dias. Porque todos os dias crentes se casam com descrentes e vice-versa. Então não é por causa disso. Deus vai destruir porque os anjos tomaram as filhas dos homens, que são a descendência de Sete. É por isso que Deus tem que tomar essa decisão radical para eliminar toda aquela geração, que é uma geração híbrida. Tá certo? Então Deus não quer essa geração. Então Deus vai eliminar
essa geração através dessa destruição que ele está aqui já pré-anunciando a Noé. Ele anunciou isso a Noé e ele vai cumprir isso 120 anos depois. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Quero que você preste bem atenção nessa frase. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Quem que é Noé? Noé é aquele que é o Consolador. É aquele que quando nasceu, o pai dele, Lameque, disse: eu vou chamar ele de Consolador. Noé. Por quê? Porque ele vai nos consolar acerca das nossas obras. Porque ali já havia acontecido essa mistura, como eu disse, já há mais ou menos, quando Deus está relatando aqui, já tem mais de 500 anos do acontecimento da mistura dos filhos de Deus com os filhos dos homens. Então, quando Noé nasceu, o pai dele já anunciou isso. Vamos chamar ele de Consolador. Ele que vai nos consolar por causa das nossas obras. Que obras? As más obras dos homens. E essa mistura. Então, quem achou graça aos olhos do Senhor? Somente Noé achou graça aos olhos do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá na frente, quando nós vermos, quando chegarmos à destruição, quando chegar o dilúvio, nós vamos ver que não é só Noé que vai entrar na arca. Não é somente ele. A esposa dele vai entrar na arca, os 3 filhos vão entrar na arca, como nós vamos ver, talvez isso no próximo vídeo, talvez no 2 ou 3 vídeos futuros. E as 3 noras dele também entrou na arca. Mas não há nenhuma menção aqui de que algum desses também achou graça aos olhos do Senhor. Somente Noé achou graça aos olhos do Senhor. Então, esse versículo 8, como eu já falei já em vários vídeos meus, a Bíblia não foi escrita em ordem cronológica. A Bíblia também não foi escrita por capítulos ou por versículos. Capítulo, versículo, isso é invenção do homem. O homem que dividiu a Bíblia em capítulo, dividiu em versículo. Mas ela não foi escrita em capítulo e versículo e nem em ordem cronológica. Às vezes que você está lendo aqui, por exemplo, esse versículo que nós estamos lendo, aqui o versículo 8 do capítulo 6, ele antecede o versículo 32 do capítulo 5. Porque quando Deus fala que Noé achou graça aos olhos dele, Noé tem 480 anos, certo? Quando Noé entra na arca, Noé tem 600 anos. 600 mais menos 120, que é o tempo que ele tinha para construir a arca e para pregar para aquela geração, são 480, que é os anos da sua vida que ele tinha quando Deus anuncia para ele. Quando nasce o primeiro filho, ele tem 500 anos de idade. Então, ele demora ali 20 anos para arrumar uma mulher e se casar. Tá certo? Então, quando Deus falou com ele, ele é solteiro. Por isso que, se eu não me engano, 4 vídeos passados, eu estava falando que não era um solteirão de 500 anos. Quando Deus fala com ele, ele tem 480 anos. Quando ele tem seu primeiro filho, ele já tem 500 anos. Então, tudo indica que ele não se casaria por causa daquela geração. Tá certo? Eu espero que você esteja conseguindo entender, que eu possa estar conseguindo transmitir aquilo com clareza, para que você possa entender, tá certo? Então, somente Noé achou graça aos olhos do Senhor. Tá certo? Então, um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Quero agradecer a você que vem sempre acompanhando aí, me assistindo nos vídeos. E para você que ainda não é inscrito aí no canal, que você possa estar se inscrevendo e dando o seu like aí, o seu joinha, tá certo? Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.